ela vem falando, essa palavra aqui ela é pequenininha, né? E ela vem falando aqui, ela vem nos encorajando, né? Para que a gente possa viver uma vida de retidão. Uma vida que a gente tenha uma firmeza, que é Jesus, que é a nossa rocha, é a nossa rocha fiel, né? Então a gente tem que ter fé, não temos que botar obstáculos em nada que a vida venha fazer conosco. E temos que ter solidez, solicitude sobre essa vida, né? Que a gente temos que fazer. Porque ele vem falando aqui, né? Que essa palavra aqui, ela não tem a ver com construção física. Ela tem a ver com a família, né? Com cada um de nós. Porque você constrói a tua casa, porque você constrói a tua família. Né? Então você quer a tua família fortalecida, você quer a tua família viva ali, né? E nos termos e no coração do Senhor. Né? Então a gente temos que ter essa prudência, né? E temos que construir essa solicitude, né? E a gente vê que muitas das vezes tem famílias destruídas por falta da base que é Jesus, por falta dessa direção, né? Com os filhos, com a esposa, com o esposo, né? Então essa aqui é a falta de diálogo, né? A falta de união, de conversas à mesa, né? A gente vê isso também que acontece muito nas casas e nas famílias, né? O que vem acontecendo. E a gente vê aqui, esta casa sobre a rocha, é você e os alicerces firmes sobre esse solo. Porque para você ter uma casa firme, toda a firmeza que você tem que ter uma profundidade daquilo. Para que venha vento, para que venha tempestade, para que venha chuva, para que venha tudo e você não seja levado, né, por nada, né? E é isso aqui que Jesus ele vem falando, né? Então ele vem falando aqui para você sobre a intimidade que você tem que ter com o Senhor. Essa intimidade, né, que é você e o Senhor espiritualmente, né, a gente falando, né? Temos que estar em comunhão com o Pai, que Ele vai sustentar, né, as nossas diferenças, as nossas adversidades. É Ele que vai nos trazer o refrigério das nossas vidas, né? E a gente vê que a casa sobre a areia é uma vida frágil, né? É como um coração desinteressado de Deus. Porque as pessoas não ligam, entendeu? E a casa cai, vem a chuva e você não está nem aí para as coisas do que está acontecendo. Jesus ele faz essa comparação aqui com essas duas casas, né? Então a casa da rocha ela é firme nessa tempestade. Porque ela vem a tempestade, vem a chuva, né? Vem tudo e ela está ali firme. Você está firme na palavra, você está firme com o Senhor Jesus e nada aqui ela vai te abalar, né? Porque você confia nele, né? E você segue em frente. Que a gente vê ali também em Mateus 8, acho que 23, ele vem falando, né, também sobre o barco, né? Daquela tempestade que vem. Ele repreende eles por causa de quê? Por causa de fé, né? E a gente temos que ter essa fé, essa firmeza de que Deus ele vai nos sustentar, né? Porque a casa não vai cair, porque Jesus ele está conosco, né? E nós podemos vencer esses obstáculos. Lá no Salmo 18, 2, 3, ele fala, né? Onde Davi declara: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Tem que ser a tua também, tem que ser a minha também, né? Então a gente tem que fazer isso aqui. Aí a gente vê a declaração, né, do rei de Israel que ele falou. Né? Então essa firmeza, né, é o que a gente também tem que levar para dentro da vida da gente, né? E quando a gente está bem estruturado espiritualmente, nada vai te afligir. Jesus ele está contigo. Então nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, porque o sacrifício é o esforço físico seu, né? Mas o obedecer não, obedecer é dentro de você. Aleluia. É quando você se transforma, é quando você quer que o Senhor Deus ele venha fazer, né? Então se eu preciso de alguma coisa, eu obedeço ao Senhor e eu sigo o caminho reto. Eu sigo ali para que Jesus ele venha fazer tudo na minha vida, né? Então nós temos que ser o quê? Nós temos que ser prudente, né? Porque nada ela vai destruir a minha casa, nada vai fazer com que eu venha cair e desmoronar, porque o próprio Deus ele fala, né? Que ele fala porque ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então, todas as vezes que a gente lê, você lê a Bíblia aqui, mas ela tem respostas em outros lugares.
Entendeu? Então a Bíblia, ela tem pergunta, ela tem resposta. Ela não deixa você no vácuo. É só você ler para você entender que o Senhor, Ele quer falar conosco, com cada um de nós, né? E Ele vem falando aqui, né, a respeito de que Ele nos ama, de que Ele cuida de cada um de nós. A gente vê que a casa na areia, né, é aquela casa que não ouve a palavra de Deus, não pratica, né, é insensato, igual vem falando aqui a palavra, né, ela não se sustenta, ela não se resiste, né, ela desmorona. A gente vê que tem vidas, tem pessoas que a casa é mal estruturada, tem brigas, né? Não tem a mesa, não tem o pão para dividir. As pessoas vivem desestruturadas, quer dizer, qualquer coisinha abala aquele ambiente, abala aquela casa. E não é assim que a gente tem que ser, né? Nós temos que ter essa firmeza que Deus, Ele vem falando com a gente aqui hoje nessa palavra, né? Ele vem dando essas duas casas aqui, fazendo a comparação, né? Aí você que escolhe qual casa você está construindo. O que você quer da sua vida? O que você quer que Deus venha fazer na tua vida? Qual é a firmeza que você tem aqui, né, para Deus? E essa casa na rocha aqui, a gente vê que essas pessoas, elas ouvem, né? Elas ouvem problemas, elas ouvem atalhos, tem briga, tem discussão nas casas, né? E não é assim que a gente tem uma casa estruturada onde o Senhor Jesus, Ele vem habitar. E essa casa de areia, Ele não habita ali, porque ela vai desmoronar, porque qualquer coisa ela vai se acabar. E o Senhor Deus, Ele fala sobre isso aqui, né? Porque a palavra não é só para mim, é para todos nós, né? Porque a gente temos que colocar em prática. Mas a palavra que você tem que seguir tem renúncia. Muitas das vezes a gente não quer renunciar um caminho, a gente não quer renunciar algo, né, que vai me desfavorecer. Então eu prefiro seguir a minha parte, fazer o que eu quero, né, e deixar a outra parte que Deus venha fazer. Aleluia. Nós temos que ficar atentos também, né, com uma vida de oração. A gente temos que jejuar, nós temos que sempre pedir a Deus e agradecer a Ele a todos os momentos, né? Ter o teu secreto com Deus, é você e Deus na tua intimidade, né? A gente não tem que se preocupar, porque Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Nos problemas difíceis, nas aflições, Ele se revela para nós, né? E Ele sabe, né, a diferença da casa da rocha e da casa da areia, né? Vamos seguir Jesus, né? E a gente temos que passar por esses problemas, vamos passar por provas, né? Igual eu mesmo falei aqui agora, né? Das provas que eu passei, né? E não questionei, não perguntei por quê, nunca cheguei para perguntar o que foi, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Não, eu passei, entendeu? Tranquilo, graças a Deus eu consegui vencer, né? Porque o Senhor Deus, a gente vê, né, que Ele nos orienta, Ele nos direciona para o caminho certo, né? Porque a gente temos que passar por provas. E graças a Deus, pela graça do Senhor, nós vencemos, né? Porque as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. E nós temos que entender isso. Então a gente temos que lembrar que castelo forte é o nosso Deus. Deus é o nosso castelo forte, aonde a gente temos que habitar, onde a gente temos que ficar, temos que construir uma vida de retidão e de fé. Aqui, né, que Deus ele vem falando muito sobre isso aqui, né? E a gente sabe, né, que mesmo as pessoas que estão seguindo, né, os outros caminhos, nós temos que chegar e conversar. Nós temos que trazer Jesus mais para perto. Nós temos que testemunhar, né? Porque todo mundo tem que conhecer a palavra, né? Temos que conhecer o Evangelho. Todo mundo tem que saber, mas hoje em dia o mundo está muito diferente. As pessoas querem viver o outro lado, né? Não quer viver a parte do Senhor, não quer saber, né, das coisas que Deus ele vem falando aqui para gente. E a gente sabe que essas pessoas que têm a casa na areia, né? Deus aqui ele faz comparação a homens sem Deus. Eles não têm Deus. Então eles vivem uma vida arregalada. Quer dizer, qualquer coisa desmorona, qualquer coisa destrói. É o que Deus ele vem falando aqui para nós sobre essa mensagem aqui que ele fala dessa casa, né?
Da casa da rocha, né? Então a gente precisa edificar essa casa. Porque no Salmo 127 ele fala, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Né? Então não vai ter resultado. Né? Vai ter a tempestade, sim, mas o Senhor, Ele está na base nossa. Né? O Senhor, Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso socorro presente. E a gente temos que ter essa firmeza no Senhor. Temos que crer, temos que acreditar. Temos que ler, que a gente tem que ler a Bíblia para poder agir e se transformar. É aqui que você se transforma no manual de fé. É aqui que você consegue ser uma nova criatura e você transmitir para outras pessoas o que Deus ele vem falando aqui com a gente. Porque nós fomos chamados para a gente fazer isso. Nós fomos chamados para a gente passar para o outro o que a gente viveu e o que a gente vive hoje, né? E o Senhor Deus, ele é misericordioso e eu tenho muito que agradecer por tudo que Ele fez comigo. E o que aconteceu comigo foi em 2024, nós estamos em 2026, quer dizer, tem um tempo e eu sempre firme. Graças a Deus, Ele me deu essa fortaleza, graças a Deus, Ele me deu esse ânimo. Aleluia. E eu estou aqui hoje de pé, né? Obrigado. Falando, né, com vocês. E revelando para vocês o que Deus ele fez na minha vida e vai fazer na de vocês também. Então vocês procurem saber qual casa você está construindo. Está construindo na areia, você sabe que vai ser difícil. Vai construir na rocha? Então você sabe também que a casa na rocha, você será firme, né? E o Senhor estará contigo. Amém, igreja.